Ele rasgou meu vestido de noiva na igreja e me deixou nua no altar. O que ninguém esperava era que minha sogra seria a minha salvação. Por 30 anos, o segredo daquela família religiosa destruiu vidas até que minha humilhação expôs a verdade oculta. Olá, meus queridos. Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Eu sou Eleanor Jenkins Thompson, 78 anos de juventude, e falo com vocês de Seabs, uma linda cidadezinha litorânea na Carolina do Norte. Hoje, moro em uma casa simples, mas com um jardim cheio de flores no quintal da frente. Aquelas coloridas que alegram o coração de quem passa. Tenho minhas begônias, minhas margaridas e meus girassóis que ficam voltados para o sol o dia todo, como se estivessem sorrindo para o céu. Toda manhã, acordo cedo, sabem, antes mesmo de o sol aparecer. Gosto de preparar meu café quente com aquele pão caseiro que eu mesma faço. A receita é da minha falecida mãe. Que Deus a tenha. Depois, vou cuidar das minhas plantas. Regar cada uma com muito carinho. É como se fossem minhas filhas também, sabem? Cada uma tem seu jeitinho. Algumas precisam de mais água, outras de mais sombra. À tarde, meus netos vêm me visitar. São 6 no total. Os mais velhos já estão na faculdade, imaginem só. E os mais novos ainda estão no ensino fundamental. Eu os ensino a bordar, conto histórias antigas e às vezes fazemos biscoitos juntos. Gabriela, minha neta de 8 anos, diz que quer aprender todos os segredos da vovó para ensinar aos filhos dela um dia. Não é uma doçura? Comecei a contar minhas histórias quando meu neto Ted me pediu para falar sobre como era a vida quando eu era jovem. Ele tinha um trabalho escolar sobre memórias de família e queria saber como a vovó viveu. No início, eu só contava as coisas bonitas, sabem? Mas depois, com o tempo, entendi que nossa dor também ensina e que as cicatrizes que carrego podem ajudar outras pessoas a evitar o mesmo sofrimento. Estou sentada aqui na minha poltrona de patchwork com meu crochê no colo e meu gato Romeu dormindo aos meus pés. A janela está aberta e dá para sentir o cheiro do oceano misturado com as flores do jardim. É daqui que vou contar a vocês uma história que guardei por muitos anos. Antes de começar, se vocês puderem deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal, eu ficaria muito grata. É assim que mais pessoas podem ouvir nossas histórias e talvez encontrar conforto nas palavras desta velha vovó. E vocês, meus queridos que estão assistindo agora, me contem nos comentários. De qual cidade vocês estão assistindo? E em que momento do dia vocês encontraram este vídeo? Estão tomando o café da manhã, ou talvez depois do almoço, ou quem sabe à noite, antes de dormir? Eu amo ler todos os comentários e saber de onde vêm as pessoas que tiram um momento do seu dia para ouvir as histórias desta vovó. Me avisem. Certo, vamos criar uma corrente de carinho. Hoje, vou contar a vocês sobre o dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida, mas que se transformou no início de uma jornada difícil. É uma história sobre traição onde você menos espera e sobre como, às vezes, a pessoa que vem te salvar é aquela que você menos imagina. Eu nasci e fui criada em Millfield, uma pequena cidade no oeste da Virgínia, perto da fronteira com a Virgínia Ocidental. Era um lugar minúsculo onde todos se conheciam. Meu pai, Gerald Jenkins, era um homem trabalhador, desses que acordavam com as galinhas e só voltavam para casa quando o sol já havia se posto há muito tempo. Ele tinha uma loja de artigos gerais na cidade, vendendo de tudo um pouco: grãos, tecidos, ferramentas. Não éramos ricos, mas comida nunca faltou em nossa mesa. Minha mãe, Alice Jenkins, era costureira. Puxa vida, que mãos abençoadas aquela mulher tinha. Ela fazia vestidos de noiva que pareciam ter saído de revistas, mesmo sem nunca ter estudado para isso. Ela aprendeu com a mãe dela, minha avó Eleanor, que também era costureira. Era um dom que passava de mãe para filha, como uma herança preciosa. Éramos 4 irmãos. Eu era a única menina, a caçula, nascida depois de 3 meninos. Paul, o mais velho, sempre foi o braço direito do meu pai na loja.
Eric, o do meio, era professor na escola local, e Oliver, que veio antes de mim, foi o único que saiu da cidade. Ele foi estudar medicina em Richmond e acabou ficando por lá. Por ser a única menina e a caçula, eu era a queridinha do meu pai, mas também a que mais ajudava minha mãe com os afazeres domésticos e com a costura. Nossa casa era simples, mas muito aconchegante. Tinha 3 quartos, um para meus pais, um para os meninos e um só para mim, que era o menor de todos, mas eu o amava. As paredes eram de madeira, pintadas de azul claro, e o telhado fazia um barulhão quando chovia forte, parecendo que ia desabar. No quintal, tínhamos uma macieira enorme, um pessegueiro e várias galinhas que ciscaram o dia todo. Meus dias de infância eram cheios de trabalho, mas também de alegria. Eu acordava cedo para ajudar minha mãe a fazer o café da manhã para meu pai e meus irmãos. Depois, ia para a escola. Estudava na Millfield Elementary, que ficava a uns 20 minutos de caminhada da nossa casa. Lembro que no inverno, que era rigoroso lá nas montanhas, minhas mãos ficavam tão frias que mal conseguia segurar o lápis quando chegava. Depois da escola, eu ajudava minha mãe com os vestidos. Primeiro, só enfiando agulhas e separando botões. À medida que fui crescendo, aprendi a costurar também. Aos 10 anos, eu sabia fazer barras e pregar botões. Aos 12, eu já ajudava a bordar detalhes em vestidos de noiva. Era um trabalho que exigia paciência, mas que me enchia de orgulho quando via as noivas saindo de casa lindas para se casar na igrejinha da cidade. Minhas amigas de infância eram poucas, mas muito queridas. Dorothy, a filha do farmacêutico, que tinha a mesma idade que eu. Nancy, que morava ao lado e vinha brincar comigo depois que terminávamos as tarefas. E Catherine, que era um pouco mais velha e já sonhava em ser professora como meu irmão Eric. Brincávamos de roda no pátio da igreja, de esconde-esconde no meio das árvores da praça e com bonecas que minha mãe fazia para a gente. Nos fins de semana, quando eu não estava ajudando em casa, íamos para o riacho de Millfield, que corria perto da cidade. Lá, ficávamos sentadas na margem com os pés na água, conversando sobre os sonhos que tínhamos para o futuro. A cidade toda girava em torno da igreja. O pastor era a pessoa mais respeitada de Millfield. Os cultos de domingo eram sagrados, ninguém ousava faltar. E a festa da padroeira, Santa Maria da Graça, era o evento mais esperado do ano. A cidade inteira era decorada. As mulheres faziam guloseimas, os homens organizavam jogos, e a banda tocava na praça. Era pura alegria. Foi nessa cidadezinha, neste ambiente de fé e trabalho, que cresci ouvindo histórias de princesas que encontravam seus príncipes e viviam felizes para sempre. Minha mãe, enquanto costurava os vestidos de noiva, contava essas histórias. E eu sonhava com o dia em que usaria um desses vestidos e encontraria meu príncipe encantado. Mas foi também nesta cidadezinha que comecei a notar coisas estranhas, coisas que uma menina não deveria entender tão cedo. Lembro-me de uma vez, eu devia ter uns 11, quando uma moça chamada Teresa voltou para a cidade depois de ir estudar fora. Ela estava diferente, quieta, com um olhar triste. As pessoas sussurravam quando ela passava e minha mãe me puxava para perto quando a víamos na rua. Um dia perguntei à minha mãe por que Teresa estava tão triste e por que as pessoas falavam dela. Minha mãe apenas respondeu: Algumas pessoas machucam moças, Eleanor. Pessoas que deveriam proteger, mas que, em vez disso, ferem. Quando você for uma moça, nunca fique sozinha com homem nenhum, mesmo que seja alguém que todos respeitam. Eu não entendi muito bem na hora, mas guardei aquele conselho comigo. Outro sinal estranho era a maneira como algumas mulheres olhavam para o chão quando o pastor passava. Não era só respeito, parecia medo, e como algumas mães nunca deixavam suas filhas irem sozinhas para o estudo bíblico. Havia sempre uma mãe, uma tia, uma irmã mais velha junto. Eu pensava que era apenas excesso de proteção, mas depois entenderia que era muito mais do que isso. A vida seguiu seu curso, e eu cresci entre os vestidos de noiva da minha mãe, as brincadeiras com as amigas, os deveres da escola e os cultos de domingo.
Sonhava com o dia do meu casamento, com o vestido que minha mãe faria para mim, a igreja toda enfeitada e o rapaz que me esperaria no altar. Mal sabia eu que este sonho se transformaria em um pesadelo que marcaria minha vida para sempre, mas que também me traria uma força que eu jamais imaginei ter. Quando completei 17 anos, minha vida deu uma guinada. Meu irmão Oliver, que já estava estabelecido como médico em Richmond, me convidou para morar com ele e a esposa. Ele disse que em Charlottesville, uma cidade vizinha onde ele também trabalhava, havia uma escola técnica de enfermagem e que eu poderia estudar lá. Meus pais, depois de muita discussão, concordaram. Queriam um futuro melhor para a filha caçula. Foi com o coração apertado que deixei Millfield. Minha mãe me deu um terço de presente e disse para eu rezar todos os dias e me manter no caminho de Deus. Meu pai me deu um dinheiro e um conselho. Confie no seu coração primeiro, antes de confiar em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa use um colarinho clerical. Cheguei a Charlottesville em março de 1964. Era uma cidade maior que Millfield, com mais movimento, mais gente. Nos primeiros dias, me senti perdida, com saudades da família, das amigas, até da macieira do quintal. Mas logo comecei a me adaptar. O curso de enfermagem era puxado, mas eu gostava de aprender a cuidar das pessoas. Foi na escola de enfermagem que conheci Susan, uma moça de Staunton, que se tornou minha melhor amiga. Foi ela quem me acompanhava no caminho para casa, quem me ajudava com os estudos, quem me levava para conhecer a cidade nos fins de semana. E foi ela quem me apresentou ao irmão dela, Michael, em um domingo de maio, durante o almoço na casa dos pais. Michael trabalhava em um banco, tinha 3 anos a mais que eu e possuía os olhos mais gentis que eu já tinha visto na minha vida. Conversamos o domingo todo e eu voltei para a casa do meu irmão com borboletas no estômago. Nas semanas seguintes, ele começou a me visitar, sempre trazendo um chocolatinho ou uma florzinha. Meu irmão Oliver aprovou o namoro. Ele disse que Michael era um jovem de boa família e com futuro. Nosso namoro foi como um sonho. Ele me respeitava, me esperava no fim da escola, me levava para tomar sorvete na praça. Quando completamos 6 meses de namoro, ele me deu um anelzinho de compromisso. E quando fez um ano, ele me levou a um restaurante à beira do rio e pediu minha mão em casamento. Quero construir uma vida com você, Eleanor. Ele disse com aqueles olhos sinceros. Quero ter filhos com você, envelhecer ao seu lado. Como eu poderia dizer não a um pedido desses? Marcamos o casamento para 6 meses depois, tempo suficiente para organizar tudo e para minha mãe costurar meu vestido de noiva. Ah, meu vestido! Minha mãe veio de Millfield, especialmente para tirar as medidas. Era de cetim branco com bordados de pérolas no corpete e uma cauda que se arrastava por quase 2 metros. Cada pérola foi costurada à mão, cada detalhe pensado com carinho. Minha mãe dizia que estava fazendo o vestido mais bonito de toda a sua vida. A igreja escolhida foi a Catedral de São Cristóvão, a mais bonita de Charlottesville. Michael era membro ativo da comunidade, participava de grupos de jovens, ajudava nas festas da igreja. Todos o conheciam e o respeitavam. O pároco da paróquia, pastor Richard Wilson, era um senhor de cabelos brancos e jeito jovial. Ele conhecia a família de Michael há anos. Nas semanas que antecederam o casamento, eu tive que ir à igreja várias vezes para acertar detalhes da cerimônia. A primeira vez fui com Michael. Nas seguintes, como ele estava ocupado no banco, fui sozinha. Foi em uma dessas visitas que conheci o pastor Luke Sullivan, sobrinho do pastor Richard, que havia chegado recentemente de Boston. Ele era um homem alto, de uns 40 anos, com uma voz grave e um jeito de olhar que me deixava desconfortável. Ele seria o responsável pela nossa cerimônia, já que o pastor Richard estava com a saúde frágil. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que fiquei sozinha com o pastor Luke. Fui à sacristia entregar a lista de músicas que queríamos na cerimônia.
Ele fechou a porta e se sentou muito perto de mim. Então, você é a noiva de Michael, ele disse, me olhando de um jeito que me dava vontade de sair correndo dali. Uma jovem tão bonita. Ele é um homem de sorte. Eu agradeci sem jeito e tentei mudar de assunto, falando sobre as músicas. Ele concordou com as escolhas, mas continuou me olhando de maneira estranha. Quando me levantei para sair, ele segurou meu braço. Você já se confessou para o casamento? Ele perguntou. Respondi que ainda não. Venha se confessar comigo, ele insistiu. Eu preciso ter certeza de que você é pura o suficiente para Michael. Saí de lá com um nó no estômago, lembrando do conselho do meu pai. Contei a Michael sobre o desconforto que senti, mas ele minimizou a situação. O pastor Luke é muito respeitado, disse Michael. Ele estudou em Harvard Divinity School, vem de uma família importante da cidade. Deve ser apenas o jeito dele, um pouco formal por causa do tempo que passou em Boston. Eu confiei em Michael, mas decidi que não me confessaria com o pastor Luke. Em vez disso, fui a uma paróquia vizinha onde ninguém me conhecia e fiz minha confissão lá. Não contei isso a ninguém. Achei que era melhor assim. As semanas se passaram e o dia do casamento se aproximou. Meus pais chegaram a Charlottesville 2 dias antes. Minha mãe trouxe o vestido, que estava ainda mais bonito do que eu tinha imaginado. Na noite anterior ao casamento, fizemos uma pequena reunião na casa dos pais de Michael. Foi lá que conheci a mãe dele, a senhora Sarah Thompson. Ela era uma mulher quieta, de poucas palavras. Enquanto todos conversavam animadamente sobre a festa do dia seguinte, ela permanecia em silêncio com um terço entre os dedos. A certa altura, ela se aproximou de mim e, sem que ninguém notasse, apertou minha mão com força. Que Deus te proteja amanhã, minha filha. Ela disse com uma expressão que misturava medo e resignação. Eu achei estranho, mas pensei que fosse apenas o nervosismo de ver o filho se casando. Na manhã do casamento, acordei com o coração acelerado. Minhas amigas da escola de enfermagem vieram me ajudar a me arrumar. Susan, que seria minha madrinha, não parava de sorrir e dizer que eu seria a noiva mais bonita que Charlottesville já tinha visto. Quando vesti aquele vestido que minha mãe tinha feito com tanto amor, olhei no espelho e mal pude acreditar. Era como se um sonho estivesse se tornando realidade. Os bordados de pérolas cintilavam à luz do sol que entrava pela janela. O véu caía como uma cascata sobre meus ombros. Eu estava radiante, pronta para começar uma nova vida ao lado do homem que eu amava. Chegamos à Catedral de São Cristóvão às 3 da tarde em ponto. O carro que me levou, todo enfeitado com flores brancas, parou em frente à entrada. Meu pai me ajudou a sair e ofereceu o braço para me conduzir pelo corredor. A igreja estava lotada, parecia que metade de Charlottesville estava lá. As flores brancas adornavam os bancos, o órgão tocava a marcha nupcial. E lá na frente, perto do altar, estava Michael, lindo em seu terno escuro, esperando por mim com um sorriso nervoso. Quando cheguei ao altar, meu pai entregou minha mão a Michael, e eu senti que minha vida estava prestes a mudar para sempre. O que eu não sabia era o quanto, nem de que maneira. O pastor Luke iniciou a cerimônia. Sua voz grave ecoava pela igreja enquanto ele falava sobre os deveres do matrimônio. Em um certo ponto, ele anunciou que faríamos uma pausa para a assinatura dos registros na sacristia, antes dos votos finais. Aquilo não estava no roteiro que havíamos combinado, mas como eu não era muito familiarizada com os procedimentos, não questionei. O noivo e as testemunhas podem aguardar aqui, disse o pastor. A noiva deve me acompanhar para um momento especial de preparo. Michael sorriu e apertou minha mão, como se me encorajasse a ir. Minha madrinha, Susan, parecia preocupada, mas não disse nada. Eu segui o pastor Luke para os fundos da igreja, passando pela sacristia. Ele caminhava rapidamente, como se estivesse com pressa.
Chegamos a um pequeno corredor que eu nunca tinha visto antes, afastado da área principal. Antes dos votos finais, precisamos garantir que você está pronta. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Entre aqui nesta sala para retocar a maquiagem. Não queremos uma noiva com o rosto brilhando nas fotos, queremos? Ele abriu uma porta que dava para um pequeno banheiro privativo, do tipo que só os pastores usavam. Era um espaço apertado, com uma pia, um pequeno espelho e alguns ganchos na parede. Entrei, pensando que seria rápido, que eu daria apenas uma olhada no espelho e voltaria para o altar, para o meu Michael. Foi quando ouvi o barulho da porta se fechando atrás de mim e o clique da tranca. Quando a porta se fechou atrás de mim, ouvi a respiração do pastor Luke mudar. Aquele homem que momentos antes conduzia a cerimônia mais importante da minha vida com uma voz solene, agora respirava como se tivesse corrido uma maratona. Eu me virei devagar e o vi encostado na porta, me olhando de um jeito que congelou meu sangue. Pastor, acho que devemos voltar. Michael e os convidados estão esperando, eu disse, tentando manter a calma enquanto meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não se apresse, minha filha. Ele respondeu com um sorriso que não tinha nada de santo. Antes de entregar uma noiva a seu marido, eu preciso ter certeza de que ela está preparada. Ele deu um passo em minha direção, e eu recuei até sentir a pia fria contra minhas costas. Não havia para onde ir naquele banheiro minúsculo. O cheiro de colônia que vinha de seu terno misturado com um hálito de vinho me deu náuseas. O senhor está me assustando, eu disse, a voz já tremendo. Por favor, me deixe sair. Foi quando ele levantou a mão e passou os dedos pelo meu véu, depois pelo meu rosto. Tão bonita, tão pura. Você sabe que eu posso cancelar este casamento com uma palavra, não sabe? Posso dizer que você não está em condições, que você não é digna. Eu senti o mundo girar ao meu redor. Como aquilo podia estar acontecendo na igreja, no dia do meu casamento, com um homem que deveria ser de Deus? Tentei me controlar, pensar com clareza. Michael e os convidados estavam a poucos metros de distância, na nave da igreja. Se eu gritar, se você gritar, ele disse como se estivesse lendo meus pensamentos, eu direi que você teve um colapso nervoso, que você não está em condições de se casar hoje. Você quer isso? Quer que seu noivo, seus pais, a cidade inteira pensem que você enlouqueceu? Eu permaneci em silêncio, paralisada. Ele continuou: Isso não vai demorar. Eu só quero ter certeza de que você está pura para o seu marido. É um costume antigo, sabe? O representante de Deus precisa verificar. Enquanto falava, ele começou a mexer nas costas do meu vestido, procurando os botões que o fechavam. Senti suas mãos frias na minha pele e um arrepio de terror me percorreu. Era como se eu estivesse presa em um pesadelo. Um daqueles em que você tenta gritar, mas a voz não sai. Por favor, não faça isso. Eu implorei com lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Meu pai, meu noivo. Eles não podem te ajudar agora. Ele cortou com uma voz mais áspera. Ninguém questiona um pastor nesta cidade. Ninguém. Foi quando eu ouvi o primeiro botão se quebrar. Aqueles botões de pérola que minha mãe havia costurado com tanto amor, um por um. O som deles caindo no chão de azulejo foi como um tiro no silêncio daquele banheiro. E depois outro. E mais um. Eu não posso descrever em detalhes o que aconteceu naqueles minutos que pareceram uma eternidade. Como eu poderia traduzir em palavras o horror de ser violentada não apenas no corpo, mas na alma por alguém que deveria representar o sagrado? Como explicar a sensação do meu vestido de sonho sendo rasgado, destruído, enquanto eu implorava a um Deus que parecia ter me abandonado naquele momento? O que eu posso dizer é que enquanto aquele homem me humilhava com suas mãos e palavras, eu me transportei para outro lugar. Na minha mente, eu estava no quintal dos meus pais, debaixo da macieira, sentindo o cheiro da chuva que se aproximava. Era como se minha alma tivesse fugido,
deixando apenas um corpo vazio naquele banheiro frio. Agora você está verdadeiramente purificada, ele disse quando terminou, ajeitando suas roupas como se nada tivesse acontecido. Vazia de pecado, pronta para o seu marido. Eu estava caída no chão, tentando cobrir meu corpo com os restos do vestido, chorando em silêncio. Eu não conseguia nem olhar para ele. Sentia nojo, vergonha, um desespero tão grande que mal conseguia respirar. Vista-se e volte para o altar, ele ordenou. Se você disser uma palavra sobre isso a alguém, eu destruirei você e sua família. Ninguém vai acreditar em você contra um pastor. Ninguém. Com isso, ele destrancou a porta e saiu, me deixando sozinha naquele banheiro que seria para sempre o cenário do meu pior pesadelo. Ouvi seus passos se afastando pelo corredor, voltando para o altar como se fosse retomar a cerimônia normalmente. Fiquei ali no chão por alguns momentos que pareceram horas. Como eu poderia sair dali? Como eu poderia voltar para o altar, para Michael, para todos aqueles convidados naquele estado? Meu vestido estava destruído, meu rosto marcado pelo choro, minha alma em pedaços. Mas então, algo dentro de mim, talvez o mesmo espírito que fazia minha mãe criar beleza com as mãos, ou meu pai trabalhar de sol a sol para nos sustentar, me deu forças para me levantar. Eu não podia ficar ali para sempre. Eu precisava sair. Eu precisava de ajuda. Com as mãos trêmulas, tentei arrumar o que restava do vestido. Os botões de pérola estavam espalhados pelo chão. Tentei pegar alguns, mas eles escorregavam dos meus dedos, molhados de lágrimas. O corpete estava rasgado nas costas, a saia amarrotada. O véu havia sido arrancado e jogado no canto. Olhei no pequeno espelho acima da pia. Meu rosto estava irreconhecível. O batom borrado, os olhos vermelhos e inchados, a maquiagem que as meninas tinham feito com tanto carinho, completamente arruinada. Joguei um pouco de água no rosto, tentando melhorar minha aparência, mas foi inútil. Não havia como esconder o que havia acontecido. Neste momento, ouvi um barulho vindo da igreja. Era o órgão tocando de novo. O pastor Luke devia ter voltado para o altar e recomeçado a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Ele provavelmente diria a todos que eu estava me preparando, retocando a maquiagem, tendo um momento de oração antes dos votos finais, e eles acreditariam nele, é claro. Por que não acreditariam no pastor? Foi então que tomei uma decisão. Eu não podia voltar para o altar daquele jeito, mas também não podia ficar escondida ali para sempre. Eu precisava de ajuda. Eu precisava contar o que havia acontecido, mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que aquilo significasse o fim do meu casamento, da minha reputação, da minha vida como eu a conhecia. Respirei fundo, segurei os restos do vestido o melhor que pude para cobrir meu corpo e abri a porta do banheiro. O corredor estava deserto, o que foi um alívio. Eu podia ouvir ao longe a voz do pastor Luke na igreja, falando no microfone, provavelmente inventando alguma desculpa para a minha demora. Caminhei devagar pelo corredor, tentando pensar no que fazer. Se eu entrasse na igreja pela porta dos fundos, todos me veriam naquele estado. Se eu tentasse sair pela porta lateral, eu poderia encontrar alguém no caminho. Eu não tinha opção. Eu precisava passar pela sacristia e encontrar ajuda. Quando cheguei à porta da sacristia, parei. Do outro lado estava a igreja cheia de gente. Michael esperando, meus pais, os convidados e ele. Como eu poderia encará-los? Como eu explicaria o que havia acontecido? Foi neste momento de desespero total que senti uma mão tocar meu ombro. Eu me virei, assustada, pronta para me defender. Era Susan, minha madrinha, minha amiga. Eleanor, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Ela exclamou, levando as mãos à boca ao ver o estado em que eu estava. Susan, foi tudo o que consegui dizer antes de desabar em lágrimas em seus braços. Foi ele, não foi? Ela perguntou com uma voz que misturava horror e uma compreensão que me surpreendeu.
Foi o pastor Luke. Ele te machucou. Eu assenti, incapaz de colocar em palavras o que havia acontecido. Susan me abraçou com força, depois se afastou e olhou nos meus olhos. Escute, Eleanor. Você não é a primeira. Eu ouvi histórias, mas nunca pensei que ele faria isso no dia do seu casamento, na igreja. Fiquei chocada. Não a primeira? Havia outras. Por que ninguém disse nada? Por que ninguém fez nada? O que eu faço agora, Susan? Perguntei, desesperada. Eu não posso voltar lá assim. Não posso encarar todo mundo. Michael, Michael precisa saber. Ela disse com firmeza. Meu irmão te ama. Ele vai ficar do seu lado, mas não podemos te expor assim. Venha, vamos sair pela porta lateral. Meu carro está lá fora. Mas a cerimônia, os convidados. Isso não importa agora, Eleanor. Sua segurança e seu bem-estar são mais importantes do que qualquer cerimônia. Ela tirou o casaco que estava vestindo sobre o vestido de madrinha e o colocou em meus ombros, tentando cobrir o máximo possível do estrago do meu vestido. Venha, vamos sair por aqui. Começamos a caminhar em direção à porta lateral da sacristia. Era uma pequena saída usada principalmente pelos coroinhas e funcionários da igreja. Se conseguíssemos alcançá-la sem sermos vistas, talvez tivéssemos uma chance. Mas quando estávamos prestes a chegar à porta, ouvi um barulho. Era a porta principal da sacristia se abrindo. Eu me virei e vi o pastor Luke parado na soleira. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de raiva ao nos ver. Onde vocês pensam que vão? Ele perguntou com uma voz controlada, mas cheia de ameaça. A cerimônia não acabou. A noiva precisa voltar para o altar. Susan se colocou na minha frente como um escudo. Ela não vai a lugar nenhum com o Senhor. Olhe o que o Senhor fez com ela, seu monstro. O pastor deu um passo em nossa direção. Seus olhos eram escuros, como poços sem fundo. Cuidado com o que diz, mocinha. Você está acusando um homem de Deus. Isso é um pecado grave. O pecado grave é o que o Senhor acabou de fazer. Susan respondeu sem recuar. E não pense que isso vai ficar assim. Nós vamos contar para todo mundo. O pastor riu, um som frio e sem humor. E quem vai acreditar em vocês? Uma noiva histérica e a amiga dela contra a palavra de um pastor respeitado pela cidade inteira. Ele tinha razão. E aquilo me destruiu por dentro. Quem acreditaria em nós? Como provaríamos o que havia acontecido naquele banheiro? Era a nossa palavra contra a dele, e na hierarquia de credibilidade, nós estávamos muito abaixo. Michael vai acreditar, disse Susan. Mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Ah, sim, seu irmão. O pastor sorriu de novo. O devoto Michael, que cresceu respeitando a igreja e seus representantes, ele vai acreditar que o homem que o batizou, que lhe deu a primeira comunhão, que ouviu suas confissões durante a vida inteira, abusou de sua noiva, ou ele vai pensar que ela entrou em pânico, rasgou o próprio vestido em um colapso nervoso e inventou essa história para esconder a loucura dela? Cada palavra dele era como uma faca, porque no fundo eu sabia que ele poderia estar certo. Michael era um homem bom, mas era também um homem de fé inabalável. Como ele reagiria a uma acusação daquelas contra um pastor? Acreditaria em mim ou pensaria que eu tinha enlouquecido? Agora seja razoável, continuou o pastor Luke, em um tom mais conciliador. Vamos esquecer este pequeno incidente. A noiva teve um momento de nervosismo. Rasgou o vestido, mas nada que não possamos consertar. Diremos que foi um acidente. Podemos continuar a cerimônia e ninguém precisa saber o que realmente aconteceu aqui. Nunca, eu respondi, encontrando minha voz pela primeira vez desde que ele entrara na sacristia. Eu nunca vou deixar o Senhor se aproximar de mim de novo. Ele estreitou os olhos, toda a falsa bondade desaparecendo. Então você está escolhendo o caminho difícil. Pense bem, Eleanor. Pense no escândalo, na vergonha para sua família, para Michael. Pense no que as pessoas dirão quando souberem que a noiva teve um colapso nervoso no dia do casamento e inventou acusações contra o pastor. Neste momento, ouvi outra porta se abrir.
Era a porta que dava direto para a igreja. E lá, parado com uma expressão de confusão que logo se transformou em horror, estava Michael. Eleanor, ele disse, olhando para mim, para o estado do meu vestido, para as lágrimas em meu rosto. Meu Deus! O que aconteceu com você? O tempo pareceu congelar quando Michael entrou na sacristia. Seus olhos percorreram meu vestido rasgado, meu rosto marcado pelas lágrimas, o desespero gravado em cada centímetro do meu ser. Eu vi a confusão em seu olhar, depois a preocupação e, por fim, algo que eu nunca tinha visto antes: uma raiva profunda e primal. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, a voz baixa e controlada, mas tremendo levemente. Seus olhos foram de mim para o pastor Luke e voltaram para mim. Antes que eu pudesse responder, o pastor deu um passo à frente, assumindo aquela postura paternal e preocupada que eu já conhecia muito bem. Michael, meu filho, ele começou. Sua noiva está passando por um momento difícil. Um colapso nervoso, compreensível no dia do casamento. Ela rasgou o próprio vestido e estava tentando fugir da igreja. Sua irmã e eu estávamos tentando acalmá-la. Michael olhou para Susan, que imediatamente balançou a cabeça. É mentira, ela disse com firmeza. Michael, não acredite nele. O pastor suspirou, como se estivesse lidando com crianças teimosas. Vocês veem, a noiva está claramente perturbada e sua irmã está apenas tentando protegê-la, mas eu acho que precisamos chamar um médico. Talvez adiar a cerimônia. Ele me machucou, Michael. Eu finalmente consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Ele me levou para um banheiro nos fundos da igreja. Ele disse que precisava me purificar antes dos votos. Ele rasgou meu vestido. Ele me tocou. Eu não consegui continuar. As palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pela vergonha e pelo horror da memória ainda tão recente. O rosto de Michael ficou pálido, mas o pastor foi rápido em responder. Delírios vêm, acusações absurdas de uma mente em pânico. Ele disse agora com indignação na voz. Michael, você me conhece desde que era menino. Eu te batizei, te dei a primeira comunhão. Como você pode acreditar que eu seria capaz de algo tão repugnante? Eu vi a dúvida no rosto do meu noivo. O pastor era um homem respeitado, uma figura de autoridade espiritual em sua vida. E eu? Eu era apenas uma garota que veio de outra cidade que ele conhecia há pouco mais de um ano. Michael, por favor, eu implorei, estendendo a mão para ele. Eu nunca mentiria sobre algo assim. Por que eu iria querer estragar nosso casamento? Por que eu destruiria o vestido que minha mãe fez com tanto amor? Eu estava tão feliz esta manhã. Michael olhou para minha mão estendida, depois para o pastor, e depois de volta para mim. Eu podia ver a batalha acontecendo dentro dele, a fé de uma vida inteira contra o amor dele por mim. Foi quando o pastor resolveu dar o golpe final. Michael, eu entendo sua confusão. Mas pense, temos testemunhas. Pessoas na igreja viram a noiva entrar comigo na sacristia para a assinatura dos documentos. Perfeitamente normal e calma. O que aconteceu depois? Só Deus sabe o que se passou na mente dela. Talvez o estresse. Talvez um problema mais sério. Ele abaixou a voz, como se estivesse confiando algo. Sabe, eu ouvi boatos sobre a família dela. A mãe dela tem problemas, desequilíbrios. Essas coisas às vezes são hereditárias. Aquilo foi como um tapa na cara. Ele estava insinuando que minha mãe, minha doce e talentosa mãe, era louca e que eu havia herdado essa loucura. A audácia daquele homem não tinha limites. É mentira! Eu gritei com uma força que eu não sabia que ainda tinha. Minha mãe é a mulher mais doce e gentil do mundo. O Senhor não a conhece. O Senhor não tem o direito de falar dela assim. O pastor sorriu, como se meu acesso de raiva apenas provasse seu ponto. Vem como ela se agita, Michael. É disso que estou falando. Instabilidade emocional.
Foi quando Susan, que até então estava ao meu lado, deu um passo à frente e encarou o irmão. Michael, olhe para mim. Olhe nos meus olhos e me diga: você realmente acha que a Elelanar seria capaz de inventar algo assim? De rasgar o próprio vestido de noiva? De estragar o dia que ela sonhou a vida inteira? Michael olhou para a irmã, depois para mim e depois para o pastor. Eu podia ver a luta interna, a dor da decisão impossível. E tem mais, continuou Susan, olhando agora diretamente para o pastor. Ela não é a primeira, Michael. Eu ouvi histórias sobre o pastor Luke, sussurros, boatos que ninguém tem coragem de falar alto. Por que você acha que tantas moças se recusam a se confessar com ele? Por que tantas mães não deixam suas filhas irem sozinhas ao estudo bíblico? A expressão do pastor mudou. O sorriso confiante deu lugar a algo mais duro, mais ameaçador. Cuidado com o que você diz, moça. Difamação é um pecado grave e também é um crime. Não é difamação se for a verdade, Susan respondeu, sem recuar um centímetro. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Michael estava imóvel, como uma estátua, olhando do pastor para mim e para a irmã. Foi então que ouvimos um barulho vindo da igreja. As pessoas estavam ficando impacientes com a demora. Alguém chamou o nome de Michael, provavelmente um dos padrinhos vindo verificar o que estava acontecendo. O pastor aproveitou a oportunidade. Precisamos resolver isso agora. Os convidados estão esperando. Michael, o que será? Continuamos a cerimônia ou... Ele não terminou a frase, mas a implicação era clara. Era uma escolha entre prosseguir com o casamento, fingindo que nada havia acontecido, ou acreditar em mim e encarar as consequências, o escândalo, as acusações, a descrença da comunidade. Michael finalmente se moveu. Deu um passo em minha direção, hesitou, depois deu outro. Meu coração disparou. Este era o momento da verdade. Ele acreditaria em mim ou no pastor? Quando ele chegou perto o suficiente, estendeu a mão e tocou gentilmente meu rosto, onde uma marca vermelha começava a surgir, resultado da força com que o pastor havia segurado meu rosto quando eu tentei resistir. Eu te conheço, Eleanor, ele disse baixinho. Eu conheço o seu coração. Você não mentiria sobre algo assim. As lágrimas que eu estava segurando finalmente transbordaram. O alívio de ser acreditada, de não ser abandonada, foi avassalador. Michael se virou para o pastor e sua expressão mudou completamente. O homem gentil e respeitoso que eu conhecia deu lugar a alguém que eu nunca tinha visto antes. Alguém com fúria nos olhos e determinação no rosto. Se o Senhor a tocou, ele disse com uma voz que eu mal reconheci. Se o Senhor fez 1/10 do que ela está dizendo, eu juro por Deus que eu vou. Ele não terminou a frase. Não precisava. A ameaça estava clara em cada sílaba, em cada músculo tenso de seu corpo. O pastor deu um passo para trás pela primeira vez, parecendo inseguro. Pense bem no que está fazendo, Michael. Pense na sua família, na sua posição na comunidade. Quem vai acreditar em você? Quem vai se colocar contra a igreja? Foi neste momento que a porta da sacristia se abriu novamente. Pensei que seria um dos padrinhos ou talvez meu pai vindo nos procurar, mas não era. Era a senhora Sarah Thompson, a mãe de Michael. Ela entrou em silêncio, como sempre fazia, com seu terço nas mãos. E aquela expressão que eu agora reconhecia, não como resignação, mas como um sofrimento profundo e antigo. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou com uma voz surpreendentemente firme para uma mulher que raramente falava acima de um sussurro. Seus olhos percorreram a cena. Eu com o vestido rasgado, Michael com a fúria estampada no rosto, Susan ao meu lado, o pastor encurralado contra a parede. Mãe, Michael começou. A senhora precisa sair daqui. Estamos resolvendo um problema. Que problema poderia ser tão grave a ponto de interromper um casamento? Ela perguntou, olhando diretamente para mim. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma compreensão profunda e perturbadora.
Ele. O pastor. Eu tentei explicar, mas as palavras me falharam novamente. Senhora Sarah, o pastor Luke interveio rapidamente. Sua futura nora está tendo um colapso nervoso. Ela fez acusações absurdas contra mim. Seu filho, infelizmente, parece inclinado a acreditar nela. Talvez a senhora, com sua sabedoria, possa ajudá-lo a ver a razão. A mãe de Michael olhou longamente para o pastor. Seu rosto, normalmente inexpressivo, começou a mudar. Eu vi algo surgir naqueles olhos cansados. Uma faísca. Um fogo que devia estar adormecido há décadas. Acusações absurdas? Ela repetiu devagar. Que tipo de acusações, pastor? Ela diz que ele a levou para um banheiro nos fundos da igreja. Susan explicou rapidamente. Que ele rasgou o vestido dela e a machucou. A senhora Sarah permaneceu imóvel por um longo momento. Então, para meu completo espanto, ela assentiu levemente. Sim, ela disse com uma voz que parecia vir de muito longe. O banheiro nos fundos, eu o conheço. O pastor empalideceu visivelmente. Senhora Sarah, por favor, a senhora não pode. Sim, eu posso. Ela o interrompeu com uma firmeza que parecia impossível vinda daquela mulher frágil e quieta. Eu posso e eu vou. Eu fiquei em silêncio por tempo demais. Ela se virou para o filho. Michael, eu acredito nela, porque o pai deste homem fez a mesma coisa no meu tempo. Um silêncio estarrecedor caiu sobre a sacristia. A revelação da senhora Sarah foi como um raio que iluminou uma paisagem há muito tempo envolta em escuridão. Mãe, Michael sussurrou chocado. Do que a senhora está falando? A senhora Sarah olhou diretamente para o pastor Luke, sem medo, sem hesitação. O seu pai, o velho pastor Sullivan, fez a mesma coisa com noivas, no mesmo banheiro, com as mesmas palavras sobre purificação. Eu sei porque eu fui uma delas, no dia do meu casamento com o seu pai. Ela se virou para Michael. Eu nunca contei a ninguém, nem mesmo para o seu pai. Eu carreguei esta vergonha sozinha por 30 anos. Eu fiquei em silêncio. Eu rezei. Eu pedi a Deus que me purificasse de verdade e jurei que protegeria outras mulheres. Mas eu falhei. Eu falhei porque eu tive medo, porque ninguém acreditaria em mim contra um homem de Deus. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado da senhora Sarah. Michael estava em choque, completamente sem fala. Susan estava com as mãos sobre a boca, horrorizada. E eu senti uma mistura de horror pela revelação e um conforto estranho por não estar sozinha, por ser acreditada. O pastor Luke parecia ter encolhido, a arrogância, a confiança de que ele sairia impune como sempre havia saído. Tudo isso tinha desaparecido de seu rosto. Mentira, ele disse, mas a voz tremia. Tudo mentira. Vocês não têm provas. Nós não precisamos de provas, a senhora Sarah respondeu com uma calma surpreendente. Nós só precisamos da coragem de falar a verdade. E eu encontrei a minha, finalmente. Foi neste momento que ouvimos mais vozes se aproximando. A porta da sacristia se abriu novamente, e desta vez era meu pai, acompanhado pelo pai de Michael e alguns convidados. O que está acontecendo aqui? Meu pai perguntou preocupado. Então seus olhos pousaram em mim, no estado do meu vestido, no meu rosto marcado pelas lágrimas. Minha filha, o que fizeram com você? O pastor Luke tentou uma última vez. Ela teve um colapso nervoso, senhor. Ela rasgou o próprio vestido e está fazendo acusações absurdas. Cale a boca! Gritou Michael, avançando um passo na direção do pastor. Não se atreva a falar assim da minha noiva. Meu pai correu até mim, tirou o paletó e o colocou sobre meus ombros, tentando me cobrir, me proteger, embora fosse tarde demais para isso. Quem fez isso com você, filha? Ele perguntou com uma voz que tremia de raiva e preocupação. Olhei para o pastor, depois para Michael, para Susan, para a senhora Sarah. De repente, eu me senti mais forte, menos sozinha. Talvez fosse possível falar a verdade e ser ouvida. Talvez fosse possível quebrar o ciclo do silêncio
e da vergonha. Foi ele, pai, eu respondi, apontando para o pastor Luke. Ele me levou para um banheiro nos fundos da igreja. Ele rasgou meu vestido. Ele. Ele me machucou. Meu pai olhou para o pastor, e eu vi em seus olhos uma fúria que eu nunca tinha presenciado antes. Eu me lembrei do que ele me disse antes de eu sair de Millfield. Confie no seu coração primeiro, antes de confiar em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa use um colarinho clerical. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia dos perigos. O Senhor, ele começou, dando um passo na direção do pastor. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que eu mal tive tempo de processar. Michael, que estava mais perto, não esperou. Com um movimento que ninguém previu, ele avançou contra o pastor Luke e o atingiu com um soco no rosto. O pastor cambaleou para trás, batendo contra a parede da sacristia, uma expressão de choque absoluto em seu rosto. Michael! Gritou o pai dele, correndo para segurar o filho antes que ele desferisse outro golpe. O que você está fazendo? Ele é um pastor! Ele é um monstro! Gritou Michael, lutando contra o aperto do pai. Pergunte para a minha mãe. Pergunte a ela o que o pai deste homem fez com noivas. O pai de Michael olhou estupefato, passando o olhar do filho para a esposa. Sarah, do que ele está falando? Que história é essa? A senhora Sarah estava ereta agora, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela caminhou até ficar ao lado do filho e pôs a mão em seu ombro. É verdade, George, ela disse para o marido. O pai deste homem, o velho pastor Sullivan, fez comigo a mesma coisa que o filho dele acabou de fazer com esta pobre moça. No dia do nosso casamento, 30 anos atrás, ele me levou para o mesmo banheiro, falou as mesmas palavras sobre purificação, e eu nunca tive a coragem de te contar. Nunca tive a coragem de contar a ninguém. A sala caiu em um silêncio pesado. O Sr. George olhou para a esposa como se estivesse vendo uma estranha. Por que você nunca me contou nada, Sarah? Por todos esses anos. Vergonha, ela respondeu, a voz tremendo um pouco. Medo. Quem acreditaria em mim? Ele era o pastor mais respeitado da diocese. E cada vez que eu precisava ir à igreja, cada vez que precisávamos participar de alguma cerimônia, lá estava ele com aquele sorriso me lembrando do meu silêncio, do meu segredo. A senhora Sarah se virou então para o pastor Luke, e sua voz ganhou uma firmeza impressionante. Quando seu pai morreu, Luke, eu pensei que aquele pesadelo tinha acabado, que outras moças estariam seguras. Mas aí você voltou de Boston para ocupar o lugar dele, e na primeira vez que eu vi você olhando para uma jovem, eu reconheci aquele mesmo olhar, os mesmos olhos do seu pai, e eu soube que você era igual a ele. O pastor Luke parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Sua arrogância havia desaparecido completamente, substituída por um pânico crescente à medida que mais pessoas entravam na sacristia, atraídas pela comoção. Esta mulher é louca, ele disse, mas a voz já não tinha a firmeza de antes. Tudo isso é uma conspiração contra mim, contra a igreja. Não, não é, disse outra voz vinda da porta da sacristia. Todos se viraram e viram uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, que eu reconheci como a senhora Marta, a organista da igreja. Eu passei por isso também, ela continuou, olhando diretamente para a senhora Sarah. No meu casamento em 1942, com o velho pastor Sullivan. Foi por isso que eu nunca tive filhos, porque depois daquele dia eu nunca mais consegui. Nunca mais quis que homem nenhum me tocasse, nem mesmo meu marido. Um murmúrio percorreu a sacristia, que agora estava cheia de gente. Outra mulher, mais jovem, deu um passo à frente. 3 anos atrás, ela disse, na minha confissão pré-casamento com o pastor Luke. E então foi como se uma barragem tivesse se rompido. Mais vozes, mais histórias, mais coragem encontrada no testemunho das outras. Anos e anos de silêncio, vergonha e dor, finalmente sendo expostos à luz. O pastor Luke recuou para a parede, os olhos arregalados como um animal encurralado.
Isto é um pesadelo, ele murmurou. Isto não pode estar acontecendo. Em meio ao tumulto, senti a mão de Michael segurando a minha. Ele me puxou gentilmente para fora daquele círculo de pessoas, para um canto mais calmo da sacristia. Elanar, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Me perdoe. Me perdoe por ter hesitado, mesmo que por um segundo. Me perdoe por não ter te protegido. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Não havia nada para perdoar. Ele havia acreditado em mim quando teria sido muito mais fácil não acreditar, quando todo o peso da tradição e da autoridade estava contra mim. Você ainda quer se casar comigo? Ele perguntou com uma voz tão suave que eu mal conseguia ouvir no meio da confusão que se formava na sacristia. Não hoje, é claro, não aqui, mas um dia, quando você estiver pronta, se você ainda quiser. Eu olhei para aquele homem, para o amor e a preocupação em seus olhos, e senti algo se quebrar dentro de mim. Não era o meu coração, que já estava quebrado pelo que acabara de acontecer. Era o medo, a vergonha, a sensação de que eu estava suja, de que ninguém me aceitaria depois do que havia acontecido. Tudo isso se dissolveu diante daquele olhar. Sim, eu respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Sim, Michael, eu ainda quero me casar com você. Ele sorriu, um sorriso triste, mas cheio de promessa, e me abraçou com cuidado, como se eu fosse feita de porcelana. Meu pai se aproximou de nós, o rosto uma máscara de dor e preocupação. Vamos para casa, filha, ele disse. Sua mãe está esperando lá fora, preocupada. Precisamos cuidar de você. Eu assenti, permitindo que eles me guiassem para fora da sacristia, para longe daquela cena caótica, para longe do pastor Luke e das lembranças do que havia acontecido no banheiro. O paletó do meu pai ainda cobria meus ombros, escondendo o estrago do meu vestido de noiva, mas nada podia esconder o estrago em minha alma. Quando passamos pela porta que dava para a nave da igreja, eu vi que ela estava quase vazia. A maioria dos convidados já tinha ido embora ou estava aglomerada na entrada da sacristia, tentando entender o que estava acontecendo. Os poucos que restavam nos bancos olhavam para mim com expressões que variavam de curiosidade a pena. Minha mãe correu ao nosso encontro, o rosto marcado pelas lágrimas. Minha filha, ela exclamou, me envolvendo em um abraço apertado. O que aconteceu? Por que a cerimônia parou? Por que você está usando o paletó do seu pai? Eu não conseguia responder. As palavras ficaram presas na garganta. Como explicar para minha mãe o horror que eu havia vivido? Como sujar os ouvidos dela com aquela história? Foi Michael quem falou, com uma voz controlada, mas carregada de emoção. Dona Alice, houve um incidente. A Eleanor foi atacada pelo pastor. Minha mãe ficou pálida, uma mão indo para a boca. Não, ela sussurrou. Não, não pode ser. É verdade, mãe. Eu finalmente consegui dizer. Ele me levou para um banheiro nos fundos da igreja. Ele rasgou meu vestido. Ele. Eu não consegui terminar, mas não foi preciso. Minha mãe entendeu e eu vi em seus olhos a mesma dor que eu sentia em meu coração. Ela me abraçou de novo, mais forte desta vez, como se quisesse me proteger retroativamente, apagar o que havia acontecido. Vamos para casa, ela disse com firmeza. Agora mesmo. E assim, rodeada por aqueles que realmente me amavam, meus pais, Michael, Susan, eu deixei a Catedral de São Cristóvão naquela tarde de sábado, não como uma noiva feliz, de braços dados com o marido sob uma chuva de arroz e bênçãos, mas como uma sobrevivente, carregando uma ferida que levaria tempo para cicatrizar, mas também uma força que eu não sabia que tinha. O que eu não podia imaginar naquele momento, enquanto eu entrava no carro do meu pai e olhava pela última vez para a igreja, onde meu sonho havia se transformado em um pesadelo, era que aquele dia marcava não apenas o fim de uma inocência, mas também
o início de uma revolução silenciosa em Charlottesville. Uma revolução liderada por mulheres que, como a senhora Sarah, a senhora Martha e tantas outras, haviam guardado seus segredos por tempo demais e agora, finalmente, encontravam suas vozes. Nos dias que se seguiram àquele fatídico sábado, eu me tranquei no quarto que ocupava na casa do meu irmão Oliver. Eu não queria ver ninguém. Eu não queria falar com ninguém. Eu sentia vergonha, nojo, raiva, um turbilhão de emoções que me consumia por dentro. Minha mãe ficou em Charlottesville para cuidar de mim, sentando-se ao lado da minha cama, tentando me convencer a comer, a beber água, a tomar banho, mas eu mal conseguia me mover. Minha filha, ela dizia, passando a mão em meus cabelos como fazia quando eu era criança. O que aconteceu com você foi terrível, mas não foi sua culpa. Você não fez nada de errado. Eu sabia disso no fundo da minha alma, mas o conhecimento racional não aliviava a dor, a sensação de violação que parecia impregnada na minha pele. Por mais que eu esfregasse, por mais que eu tentasse esquecer, a lembrança daquelas mãos, daquela voz, daquele banheiro frio me assombrava. Michael vinha todos os dias, mas eu me recusava a vê-lo. Não porque eu estava com raiva dele. Eu nunca estive. Ele havia acreditado em mim. Ele havia me defendido, mas eu não conseguia encará-lo. Como eu poderia olhar nos olhos do homem que eu amava depois do que havia acontecido? Como eu poderia ser a esposa dele, a companheira dele, quando eu me sentia tão quebrada? Foi Susan quem finalmente conseguiu me tirar daquele estado. No quarto dia após o incidente, ela entrou no meu quarto sem pedir permissão. Abriu as cortinas, deixando a luz do sol entrar pela primeira vez em dias, e se sentou na beira da minha cama. Eleanor, ela disse com aquela franqueza que lhe era tão característica. Eu sei que você está sofrendo e você tem todo o direito de sofrer, mas tem algo acontecendo na cidade que você precisa saber. Eu lhe dei as costas, puxando o cobertor por cima da cabeça. Eu não queria saber de nada do que estava acontecendo na cidade. Eu só queria desaparecer, me esconder do mundo para sempre. O pastor Luke foi afastado. Ela continuou, ignorando minha tentativa de me isolar. O bispo da diocese veio pessoalmente de Richmond quando soube o que aconteceu. Houve uma investigação interna e ele foi mandado para um retiro espiritual, que é como eles chamam quando querem esconder um pastor que causou problemas. Aquilo me chamou a atenção. Eu me sentei na cama, ainda embrulhada no cobertor, olhando para Susan pela primeira vez em dias. Eles o afastaram? Perguntei, a voz rouca de tanto chorar e pouco uso. Mas como? Por quê? Eu pensei que ninguém acreditaria. É aí que está, Susan sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de um tipo de satisfação. Depois do que aconteceu na sacristia, depois que a senhora Sarah falou, foi como se uma comporta tivesse se aberto. Mais de 20 mulheres de Charlottesville se apresentaram. 20, Eleanor. Algumas sofreram abuso do pastor Luke, outras do pai dele. Algumas eram noivas como você e a senhora Sarah. Outras eram apenas moças no estudo bíblico. Eu permaneci em silêncio, processando a informação. 20 mulheres, 20 vidas marcadas pelo mesmo tipo de horror que eu havia vivido. A ideia era ao mesmo tempo devastadora e de alguma forma confortante. Eu não estava sozinha. Eu não era a única. Não era porque havia algo de errado em mim, algo que provocava aquela violência. O bispo tentou abafar o caso, é claro, continuou Susan. Ele falou em discrição, em proteger a reputação da igreja, mas a senhora Sarah não deixou. Sabe o que ela fez? Ela foi ao Charlottesville Gazette e contou tudo, tudo. Seu nome saiu no jornal, Eleanor, como a noiva que foi abusada pelo pastor no dia do seu casamento. Senti um arrepio percorrer minha espinha.
Meu nome no jornal. Minha história exposta para todos lerem, para todos saberem. Mas por quê? Por que ela faria isso? Perguntei, sentindo uma mistura de horror e algo que se aproximava da admiração. Porque ela disse que estava cansada de segredos. Susan respondeu. Cansada do silêncio. Cansada de proteger homens que não merecem proteção. E você sabe o que aconteceu depois que o artigo saiu? O prefeito foi pressionado a se manifestar. A polícia foi obrigada a abrir um inquérito e outras mulheres de outras cidades começaram a contar histórias semelhantes sobre outros pastores. Eu permaneci em silêncio novamente, tentando absorver o que ela estava me contando. Era como se uma pequena revolução estivesse acontecendo em Charlottesville, uma revolução desencadeada pelo horror que eu vivi naquela sacristia. E tem mais, disse Susan pegando minha mão. A mãe de Michael está organizando um grupo de apoio para mulheres que passaram pelo que você passou, pelo que ela passou. Um lugar seguro para falar, para compartilhar, para curar. Ela quer que você participe quando estiver pronta. Olhei para nossas mãos unidas, para os dedos de Susan entrelaçados nos meus. Pela primeira vez em dias, eu senti algo além de vergonha e dor. Eu senti uma pequena faísca de esperança, de propósito. E Michael? Eu perguntei, finalmente dando voz à pergunta que me atormentava. Como ele está? O rosto de Susan se suavizou. Ele está sofrendo por você, Eleanor. Ele te ama muito. Ele quer te ver, quer te ajudar, mas respeita seu espaço, seu tempo. Ele disse que vai esperar o tempo que for necessário, que ele não tem pressa. Lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto, mas eram diferentes das lágrimas dos últimos dias. Não eram lágrimas de desespero, de vergonha. Eram lágrimas de alívio, de gratidão. Eu quero vê-lo, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a decisão repentina. Não hoje. Eu ainda não estou apresentável, mas amanhã. Você pode dizer a ele para vir amanhã? Susan sorriu, apertando minha mão. Claro que posso. Ele vai ficar tão feliz, Eleanor. Naquela noite, pela primeira vez desde o incidente, eu concordei em jantar com minha mãe e meu irmão na sala de jantar, em vez de comer sozinha no quarto. Eu estava longe de estar bem, longe de estar curada. Mas algo havia começado a mudar dentro de mim. A ideia de que a minha dor, a minha experiência horrível, havia de alguma forma desencadeado um movimento maior que poderia ajudar outras mulheres, me deu um tipo de força que eu não sabia que precisava. No dia seguinte, tomei um longo banho, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira do meu corpo, mas também, simbolicamente, um pouco da vergonha que tinha me consumido. Vesti uma roupa simples, mas limpa. Penteei meus cabelos, olhei no espelho. A mulher que me encarava estava pálida, com olheiras profundas, mais magra do que uma semana atrás. Mas seus olhos tinham um brilho que não estava lá antes. Um brilho de determinação, de força recém-descoberta. Quando Michael chegou, ele estava nervoso, inseguro, claramente preocupado em dizer ou fazer algo errado. Nós nos sentamos na sala de estar, com minha mãe discretamente presente na cozinha, nos dando privacidade, mas mantendo a decência que os costumes da época exigiam. Como você está? Ele perguntou, sentado na ponta do sofá, como se estivesse pronto para fugir ao menor sinal de que minha presença o incomodava. Estou sobrevivendo, eu respondi honestamente. Um dia de cada vez. Ele assentiu, seus olhos nunca deixando os meus. Susan me contou sobre o grupo que minha mãe está organizando, sobre o jornal, a investigação policial. Sim, eu disse, sentindo um calor no peito ao pensar na senhora Sarah, aquela mulher quieta que havia encontrado sua voz de uma maneira tão poderosa. Sua mãe é incrível, Michael. Ela é, ele concordou, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Eu nunca a vi assim, sabe? Tão forte, tão determinada.
É como se ela tivesse acordado de um longo sono. Meu pai está assustado. Ele riu, uma risada genuína que acendeu uma pequena chama dentro de mim. Ele disse que se casou com uma mulher e agora está vivendo com outra. Eu ri também. Um som estranho depois de tantos dias de lágrimas. Espero que ele esteja gostando da nova versão. Ele está amando, Michael respondeu, os olhos brilhando. Ele diz que se apaixonou por ela de novo. Permanecemos em silêncio por um momento, um silêncio confortável, diferente do silêncio opressor que havia me envolvido nos últimos dias. E nós, Eleanor? Michael finalmente perguntou, a voz baixa, cuidadosa. O que acontece conosco agora? Eu respirei fundo, pensando na resposta. Uma semana atrás, eu estava me preparando para me tornar a esposa daquele homem. Agora, tudo havia mudado. Eu tinha mudado. Eu não sei, Michael. Eu respondi honestamente. Eu não sei se eu posso ser a esposa que você merece, que você esperava ter. Eu não sei se eu vou superar completamente o que aconteceu, mas eu sei que eu ainda te amo. Isso não mudou. Ele estendeu a mão devagar, me dando tempo para recuar se eu quisesse. Eu não recuei. Eu deixei que ele pegasse minha mão, que ele entrelaçasse os dedos nos meus, assim como Susan havia feito no dia anterior. Eu não tenho pressa, ele disse com uma firmeza que me surpreendeu. Nós podemos esperar um mês, um ano, o tempo que você precisar. E quando, se você decidir que está pronta, não será na igreja. Será do seu jeito, onde você se sentir segura. Lágrimas apareceram em meus olhos de novo. Como eu poderia ser tão sortuda no meio de tanta desgraça? Como eu poderia ter encontrado um homem como este, que entendia, que respeitava, que esperaria? Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. O inquérito policial continuou, com mais mulheres se apresentando a cada dia para prestar depoimento. O caso ganhou repercussão além de Charlottesville, aparecendo nos jornais de Richmond, depois de Washington, D.C., de Nova York. Jornalistas vinham à cidade querendo entrevistas, fotos, histórias. Eu recusei todas as entrevistas inicialmente. Eu não estava pronta para falar publicamente sobre o que havia acontecido. Mas eu participei do grupo de apoio organizado pela senhora Sarah. Ouvir as histórias de outras mulheres, algumas mais velhas que minha mãe, outras mais jovens que eu, era ao mesmo tempo devastador e curador. Havia tanto sofrimento naquela sala, tanta dor guardada por tanto tempo. Mas havia também uma força impressionante, uma resiliência que me inspirava a cada dia. Foi em uma dessas reuniões que eu conheci Rachel, uma jornalista de Roanoke, que havia vindo cobrir o caso. Diferente dos outros jornalistas, ela não estava interessada apenas nos detalhes sórdidos. Ela queria entender o movimento que estava nascendo, o impacto nas mulheres, na comunidade. Ela mesma tinha uma história de abuso para compartilhar, embora não envolvesse a igreja. O que vocês estão fazendo aqui é revolucionário, ela me disse um dia, após uma reunião do grupo. Vocês estão desafiando não apenas alguns pastores, mas um sistema inteiro que protege abusadores, que silencia vítimas. Eu não me sinto uma revolucionária, eu respondi com um pequeno sorriso. Eu só me sinto alguém tentando sobreviver, tentando dar um sentido ao que aconteceu. Às vezes é assim que as revoluções começam. Ela disse com uma seriedade que me fez refletir. Com pessoas comuns, tentando sobreviver, tentando dar um sentido ao seu sofrimento. Foi Rachel quem me convenceu a finalmente contar minha história. Não para buscar os holofotes ou a fama, mas para ajudar outras mulheres que poderiam estar passando pela mesma coisa. Para mostrar que era possível sobreviver, que era possível falar, que era possível encontrar apoio. O artigo que ela escreveu, publicado primeiro no Roanoke Times e depois reproduzido em outros veículos pelo país, não falava apenas do horror do que havia acontecido no banheiro da igreja.
Falava também do grupo de apoio, da coragem da senhora Sarah, do movimento que estava crescendo, não apenas em Charlottesville, mas em outras cidades, à medida que mais mulheres encontravam a coragem de falar. 6 meses após o incidente, o inquérito policial foi concluído. O pastor Luke foi indiciado por crimes contra mim e contra 12 outras mulheres que tiveram a coragem de dar depoimento formal. O pai dele, já falecido, não pôde ser julgado, mas seu nome foi manchado para sempre, sua memória desmascarada. A igreja tentou de tudo para abafar o caso, para proteger sua imagem. Ofereceu indenização financeira às vítimas em troca de silêncio. Tentou transferir o pastor Luke para outra paróquia em vez de entregá-lo à justiça. Chegou a sugerir que todas aquelas mulheres estavam mentindo, inventando histórias por vingança ou para ganhar notoriedade. Mas era tarde demais. A verdade já havia vindo à tona, e não havia como colocá-la de volta na caixa. O pastor Luke acabou sendo julgado e condenado, embora a pena tenha sido mais leve do que muitos de nós gostaríamos. A igreja foi forçada a reconhecer os abusos, a oferecer desculpas formais, a prometer mudanças nas políticas de proteção. Enquanto isso, Michael e eu continuamos juntos. Embora não casados, ele esperou, paciente, amoroso, nunca me pressionando. Trabalhamos juntos no movimento que estava nascendo. Ele, sendo uma das poucas vozes masculinas a se levantar em defesa das mulheres, a acreditar nas histórias, a exigir justiça. 1 ano depois do dia que deveria ter sido o nosso casamento, ele me pediu em casamento de novo. Estávamos às margens do rio Raana, o mesmo lugar onde ele havia me pedido em casamento da primeira vez. Mas nós éramos pessoas diferentes agora, mais fortes, mais conscientes, mais comprometidas não apenas um com o outro, mas com a luta por justiça que havia se tornado parte de nossas vidas. Você ainda quer se casar comigo, Eleanor Jenkins? Ele perguntou, segurando minhas mãos nas dele. Eu olhei para ele, para o homem que havia ficado ao meu lado nos momentos mais difíceis, que havia acreditado em mim quando teria sido mais fácil não acreditar, que havia esperado pacientemente enquanto eu lutava para encontrar minha força de novo. Sim, eu respondi sem hesitar. Sim, Michael, eu quero me casar com você. Nós nos casamos em uma cerimônia simples no quintal da casa dos pais de Michael. Não houve igreja, não houve pastor. Foi um juiz de paz que conduziu a cerimônia sob um arco de flores que Susan e minhas amigas do grupo de apoio haviam preparado. Minha mãe fez um novo vestido para mim, não branco e pomposo como o primeiro, mas um vestido simples, azul claro, que ela disse que combinava com a cor da esperança. A senhora Sarah foi minha madrinha, um gesto simbólico que significou muito para nós duas. Ela não era mais a mulher quieta e resignada que eu havia conhecido 1 ano antes. Ela era uma líder, uma voz poderosa para mulheres que há muito tempo estavam silenciadas. Quando o juiz de paz nos declarou marido e mulher, e Michael me beijou suavemente nos lábios, eu senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me derrubou. Gratidão não pelo que havia acontecido. Eu nunca sentiria gratidão por aquele horror, mas pela força que eu havia encontrado depois, pelas pessoas que haviam me apoiado, pelo movimento que havia nascido da minha dor. 3 meses após o nosso casamento, Michael foi transferido pelo banco para uma agência em Seabse, na costa da Carolina do Norte. Foi uma decisão difícil deixar Charlottesville, deixar o grupo de apoio, o movimento que havia se tornado tão importante para mim. Mas foi também um alívio, uma chance de recomeçar, longe das lembranças, longe dos olhares de pena, longe da igreja onde tudo havia acontecido. Antes de partirmos, eu tive uma reunião final com o grupo de apoio. Mulheres que haviam se tornado minhas amigas, minhas irmãs na dor e na cura. Eu não estou abandonando vocês, eu disse com lágrimas nos olhos. Eu não estou abandonando a luta. Eu só preciso deste novo começo. Você merece, Eleanor.
respondeu a senhora Sarah, me abraçando apertado. Você deu tanto de si para todas nós. Agora é hora de viver sua vida, de ser feliz. E eu vou continuar a luta em Seabs, eu prometi. Eu vou levar o que eu aprendi aqui, o que nós construímos juntas. Eu vou ajudar outras mulheres lá, assim como vocês me ajudaram aqui. E foi o que eu fiz. Ao chegar em Sebes, uma cidade pequena e tranquila à beira-mar, eu encontrei um novo propósito. Com o apoio de Michael, eu criei um grupo de apoio semelhante ao de Charlottesville. No início, éramos apenas 3 ou 4 mulheres nos reunindo na sala de estar da minha casa. Mas com o tempo, o grupo cresceu. As histórias eram diferentes. Nem todas envolviam a igreja. Mas a dor, a necessidade de falar, de ser ouvida, de encontrar apoio eram as mesmas. O movimento que havia começado em uma sacristia em Charlottesville, com a coragem de uma noiva humilhada e a voz silenciada há muito tempo de uma sogra, continuou a crescer, a se expandir, a tocar mais vidas. E eu, que havia me sentido tão quebrada, tão destruída naquele banheiro frio, encontrei na dor compartilhada, na luta coletiva, uma força que eu nunca soube que tinha. Hoje, quase 60 anos depois daquele dia, na Catedral de São Cristóvão. Eu vivo uma vida tranquila aqui em Sieb Breeze. Nossa casa fica a poucos quarteirões da praia. Uma casinha simples, pintada de azul claro, com uma varanda onde eu passo a maioria das manhãs, sentada na minha cadeira de balanço, ouvindo o som do mar e o canto dos pássaros. Michael e eu tivemos uma vida boa juntos. Não foi perfeita. Nenhuma vida é, mas foi cheia de amor, de respeito, de companheirismo. Ele trabalhou no banco até se aposentar, há quase 20 anos. Eu, depois de superar o trauma inicial, voltei a estudar enfermagem e trabalhei no pequeno hospital da cidade por mais de 3 décadas. Era um trabalho que me dava propósito, que me permitia ajudar pessoas em seus momentos de vulnerabilidade. Algo que se tornou muito importante para mim depois do que eu vivi. Tivemos 2 filhos. Henry, que hoje tem 56 anos e é médico em Wilmington, e Clara, 53, que é professora bem aqui em Seabs. Criá-los foi uma das maiores alegrias da minha vida, embora tenha sido também um desafio. Eu levei anos para superar completamente o medo do toque, para me sentir confortável na intimidade. Michael foi paciente, carinhoso, nunca me pressionou. Foi um processo lento de cura, de redescoberta do meu próprio corpo, não como um objeto de vergonha, mas como uma fonte de força e, eventualmente, prazer. Nossos filhos cresceram sabendo da nossa história. Não dos detalhes sórdidos, é claro, mas da essência do que aconteceu e de como nós transformamos aquela dor em algo positivo, em um movimento que ajudou outras mulheres. Eu acho que isso moldou quem eles se tornaram. Henry é conhecido por seu trabalho com mulheres vítimas de violência. Clara fundou um programa de educação sexual e prevenção de abuso nas escolas onde ela leciona. Eu tenho 6 netos maravilhosos que enchem minha casa de barulho e alegria quando vêm me visitar. O mais velho, filho de Henry, já está na faculdade de Direito. A mais nova, filha de Clara, tem apenas 8 anos e é a alegria dos meus dias. Ela adora se sentar comigo na varanda, ouvindo histórias do tempo antigo, como ela diz. Às vezes, eu peço para ela pegar meu álbum de fotos e juntas olhamos as imagens que contam a história da nossa família. Há uma foto em particular que sempre me emociona. Uma fotografia em preto e branco do meu casamento com Michael. Eu não estou de branco, mas de azul claro. Estamos debaixo do arco de flores no quintal dos pais dele, rodeados por pessoas que nos amavam. O sorriso no meu rosto é pequeno, ainda hesitante, mas genuíno. Era o sorriso de alguém que estava começando a acreditar na possibilidade de felicidade de novo. Por que a senhora não está de branco, vovó? A pequena Beatriz às vezes me pergunta. Todas as noivas usam branco. Nem todas, meu amor, eu respondo, acariciando os cabelos dela. Algumas noivas escolhem outras cores,
cores que têm um significado especial para elas. É claro que um dia, quando ela for maior, eu contarei a verdadeira história. Como as avós dela, antes dela, ela crescerá sabendo sobre o abuso, sobre o silêncio, sobre a coragem necessária para falar. É um conhecimento pesado para se passar, mas é também um escudo, uma armadura para protegê-la em um mundo que nem sempre é gentil com as mulheres. O grupo de apoio que eu comecei aqui em Seabs ainda existe, embora tenha evoluído ao longo dos anos. Hoje, é uma organização formal, com profissionais voluntários, psicólogos, assistentes sociais, advogados, oferecendo ajuda a mulheres vítimas de vários tipos de violência. Eu não estou mais ativamente envolvida na administração. Eu passei essa tocha para mulheres mais jovens, com mais energia, mas eu ainda participo das reuniões quando posso, ainda ofereço minha história, minha experiência. Michael faleceu há 5 anos. Foi uma perda que quase me destruiu de novo, depois de mais de 50 anos juntos. Ele partiu em paz durante o sono, sem sofrer. Uma bênção. Nos últimos anos de sua vida, eu costumava acordar no meio da noite e ficar observando a respiração dele, temendo o momento que eu sabia que acabaria chegando. Quando finalmente aconteceu, mesmo estando preparada, eu senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Mas a vida segue, não é mesmo? Eu aprendi isso da maneira mais difícil lá atrás, naquele banheiro frio da Catedral de São Cristóvão, tantos anos atrás. Eu aprendi que, por pior que seja a dor, por mais profunda que seja a ferida, existe um amanhã. E neste amanhã, nós podemos escolher continuar vítimas ou nos tornar sobreviventes, podemos escolher o silêncio ou encontrar a nossa voz. Eu tenho contato regular com a senhora Sarah, que agora está com 97 anos e ainda vive em Charlottesville, rodeada por filhos, netos e bisnetos. Nós conversamos pelo telefone toda semana, e a cada conversa, eu me maravilho com a força daquela mulher que um dia foi tão quieta, tão apagada, e que encontrou sua voz e seu poder no momento em que eu mais precisava. Susan também permaneceu uma presença constante em minha vida. Depois de todos esses anos, ela ainda é minha melhor amiga, minha confidente. Ela mora em Raleigh agora, é viúva como eu, e nós estamos planejando uma viagem juntas para a costa oeste no próximo mês. Nossa primeira grande aventura sem nossos maridos. O movimento que começou naquela sacristia em Charlottesville cresceu, se expandiu e se transformou ao longo das décadas. Hoje, existem grupos de apoio como o nosso em centenas de cidades por toda a América. Leis foram criadas, políticas foram implementadas, a sociedade evoluiu em sua compreensão e tratamento do abuso sexual. Não tanto quanto nós gostaríamos, é claro. Ainda há muito o que fazer, muito o que mudar. Mas olhando para trás, para a jovem noiva de 18 anos cujo vestido foi rasgado e cuja vida foi virada de cabeça para baixo naquele banheiro frio, eu sinto um orgulho imenso do caminho percorrido. Todo dia, quando o sol começa a se pôr sobre o mar de Sea Breeze, pintando o céu com tons de laranja e rosa, eu penso em como sou abençoada. Abençoada não pelo que aconteceu. Eu nunca sentirei gratidão por aquele horror, mas por ter sobrevivido, por ter encontrado forças para continuar, por ter transformado minha dor em algo maior do que eu mesma. E todo dia, antes de dormir, eu olho para o retrato de Michael na minha mesinha de cabeceira e agradeço a ele por ter acreditado em mim quando o mundo inteiro estava contra mim, por ter me dado tempo e espaço para curar, por ter sido o companheiro gentil e amoroso que ele foi por mais de 5 décadas. Boa noite, meu amor. Eu sussurro para o retrato, como fazia quando ele estava vivo, e às vezes, nos momentos entre o sono e a vigília, eu quase posso ouvir a resposta dele. Boa noite, minha Elelaner. Descanse bem. Amanhã será um novo dia. E é sempre um novo dia, não é mesmo? Um novo dia para lembrar, para honrar, para lutar, para amar, para viver.
Um novo dia para ser não apenas uma sobrevivente, mas uma mulher completa em toda a sua força e vulnerabilidade. Uma mulher que conheceu o pior da humanidade, mas também o melhor. Uma mulher que perdeu muito, mas ganhou muito mais. Uma mulher que, apesar de tudo, nunca perdeu a capacidade de amar, de confiar, de acreditar. É isso que eu sou hoje. Eleanor Jenkins Thompson, 78 anos. Viúva, mãe, avó, amiga, conselheira. Uma mulher que conheceu o inferno e voltou para contar a história. Uma mulher que transformou sua maior vergonha em sua maior força. Uma mulher que, olhando para trás em uma vida longa e plena, pode dizer com certeza: valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada vitória, valeu a pena. Meus queridos, eu compartilhei com vocês uma das partes mais difíceis da minha vida. Não é fácil revisitar estas memórias, mas eu acredito que as nossas cicatrizes, quando mostradas à luz, ajudam outras pessoas a encontrar coragem. Se você está passando por algo parecido, saiba disto. 1. Não é sua culpa. A vergonha não pertence a você, mas ao agressor. 2. Você não está sozinha. Existem mais pessoas como você do que você imagina. E juntas, vocês podem encontrar força. 3. A cura é possível. Eu não vou mentir. Não é fácil. Não é rápido. Mas a ferida que um dia sangrou constantemente é hoje apenas uma cicatriz. 4. Sua voz é poderosa. O abuso prospera nas sombras. Trazê-lo para a luz é o primeiro passo em direção à libertação. E lembre-se, você merece amor, mesmo com suas feridas e seus medos. A maior vingança contra aqueles que tentam nos destruir é viver plenamente. Quando aquele pastor rasgou meu vestido, ele pensou que estava me quebrando para sempre. Ele não sabia que daquela humilhação nasceria uma força que nem eu sabia que tinha. Meus queridos, que me acompanharam até aqui, eu preciso pedir um favor importante. Se esta história tocou o seu coração, por favor, aperte o botão de se inscrever agora mesmo e ative as notificações. Assim, nós podemos continuar esta corrente de apoio e esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esta mensagem. E nos comentários, deixe a palavra coragem, para eu saber que você assistiu até o fim e que está comigo nesta luta. Faça isso agora. Vamos quebrar o silêncio juntos.